Boa noite, nós vamos apresentar o nosso PCC. Os componentes do grupo são Carise, Patrícia e Juliana. Nós vamos falar sobre leitura nas séries iniciais. O objetivo da pesquisa foi entender um pouco qual a falta de interesse dos alunos pela leitura. E aí a gente fez um questionário tentando esclarecer essa questão. A gente busca investigar as questões que levam ao desinteresse e com isso a gente quer buscar novas descobertas para promover o interesse dos alunos. O método que a gente usou então foram os seguintes: sujeito e participante, né? Temos os alunos e os professores de séries iniciais da Escola de Educação Básica Delfina Leite de Medeiros. Os instrumentos, então a gente fez um questionário e a observação em sala de aula. No caso, a gente fez o questionário com os professores e a observação em sala de aula. Os procedimentos, a aplicação do questionário com os professores de séries iniciais da escola mencionada e a observação em sala de aula. A gente trouxe um exemplo do questionário, né? Um pedacinho. Então, a primeira pergunta: qual o seu grau de instrução profissional? Aí temos curso superior de pedagogia ou magistério, curso superior de pedagogia cursando, apenas o curso fundamental ou curso superior de pedagogia incompleto. Como exemplo da pergunta ali feita antes, a gente tem um exemplo da apreciação dos resultados, né? Bom, naquela pergunta ali sobre o grau de instrução, a gente pode perceber que 70% dos professores têm curso superior de pedagogia ou magistério, né? E 30% curso superior de pedagogia, cursando, ou seja, né? Ainda não concluíram o curso. Todos os dados dos questionários eles foram tabelados, tá? Dessa forma. Então, a gente selecionou, como o questionário que foi realizado teve 7 perguntas, nós selecionamos 3 perguntas que nós achamos que seriam mais importantes, né? E para falar um pouquinho sobre, assim, porque nós não teríamos tempo de apresentar todos os resultados numa pergunta. A primeira pergunta selecionada foi: há quanto tempo leciona? Com relação a essa pergunta, 60% dos professores entrevistados eles falaram que lecionam de 0 a 5 anos, né? O que a gente ficou um pouco surpreso, assim, porque são professores que acabaram de terminar o curso, enfim, são professores considerados assim novos e com pouco tempo de experiência, mas que por um lado é bom porque estão chegando assim com novas ideias para a sala de aula, né? Apenas 40% desses professores responderam que lecionam de 6 a 10 anos. A segunda pergunta selecionada: quando você está realizando alguma atividade sobre leitura em sala de aula, sobre determinado assunto, sobre a leitura, para avaliação posterior, como os alunos se comportam? Bom, com relação a essa pergunta, 70% dos professores entrevistados responderam que se mostraram bem satisfeitos, assim, na verdade, com o resultado. Todos eles responderam que os alunos se mostram bem atentos durante as atividades realizadas na sala de aula, né? E os 30% restantes foram professores que responderam que os alunos se mostram atentos, mas ao mesmo tempo, porém, muito excitados, assim, mas foi a única objeção. No restante teve um resultado bem bom mesmo, todos os professores se mostraram bem realizados. E a última pergunta selecionada: quando você acha que falta interesse das crianças sobre a leitura e sobre o que é gravada por... Bom, essa resposta foi a que nós consideramos assim, a mais alarmante, né, do questionário, porque 60% dos professores responderam a pergunta dizendo que a falta de interesse dos alunos se dá pela falta de preparo dos professores, né? Então, isso é uma questão que precisa ser revista, assim. Apenas 10% responderam que... Não, 20%, desculpa, responderam que por falta de preparação do lugar onde eles trabalham.
e 20% que responderam que é por falta de interesse dos alunos com relação àquela atividade. Observamos com incentivo dos professores à leitura que as crianças sentem-se motivadas e mais instigadas à prática. Então eu estive na escola e eu estive observando o momento de leitura do professor com as crianças e foi bem isso mesmo, assim, ó, quando o professor incentiva o aluno à leitura, né, a gente nota que eles sentem-se mais empolgados, eles gostam mais da leitura e eles levam os livros para casa para ter esse momento de leitura em casa com a família. Então, assim, o que eu acho que o resultado maior que a gente teve foi a demonstração de incentivo do professor e do resultado positivo do aluno, né? As considerações finais. Sabemos que a missão dos professores é muitas vezes árdua e que muitos se esforçam para tornar seus alunos verdadeiros leitores. É que aqui no Brasil, assim, né, a gente deu uma pesquisada e viu que a leitura ainda está caminhando, as crianças não é a nossa cultura de desde pequenos eles começarem a ler, então existe ainda assim, uma cultura muito forte para que os professores começam a mudar essa mentalidade. Inclusive, quando um pai presenteia um filho, assim, é muito difícil ele dar um livro, né? Ainda vive muito assim naquela cultura de brinquedos. Por isso que muitas vezes se torna árdua a missão do professor, que ele às vezes se sente sozinho, né? Não conta com a nossa cultura, com os pais. Sendo assim, ficou claro que devemos ter uma postura voltada para o incentivo à leitura e também é importante que os professores estejam sempre inovando para podermos prender a atenção dos alunos. Então, nós como os futuros professores temos que buscar inovações. Agora temos a internet a nosso favor. A gente sabe que algumas escolas ainda não contam com esse aparato, mas acreditamos que futuramente, né, todas as escolas irão dispor de computador e acho que o computador é uma ferramenta muito importante nesse momento para que os alunos comecem a se interar com a leitura. Após o término do trabalho e através da pesquisa realizada, aprendemos a importância do professor em motivar e atrair os alunos para a leitura. Percebemos o quão fundamental é a participação do professor nessa etapa, já que é através dos mesmos que os alunos vão dar seus primeiros passos nessa nova jornada. Então, nós percebemos que é fundamental assim, a presença do professor, sempre incentivando o aluno e fazendo de tudo para que o aluno se sinta instigado a procurar a leitura, né, que se sinta ali motivado a aprender e que o professor também traga coisas diferentes para a sala de aula, né? Não trabalhar sempre ali com os mesmos clássicos infantis, trazer coisas da realidade do aluno para aproximar o aluno e para fazer com que o aluno se sinta em casa, assim, né, quando se trata da leitura, para fazer com que o aluno se sinta atraído por isso, né? Então foi isso que a gente conseguiu perceber, assim. Uma das questões do questionário era quais eram as leituras que mais interessavam os alunos. Então hoje em dia ainda são os contos de fadas, né? Acredito já por vir isso, né, de muitas gerações e gerações, acredito que nós, como futuros professores, podemos mudar essa categoria de leitura, podemos trazer leituras novas. Mais próximas à realidade. Talvez isso possa ser uma saída para que haja uma interação melhor, aluno e leitura. Então, seria isso.